como é que a gente se porta, como que a gente se estabelece, né, nesse mercado de trabalho do direito tributário. Algo que eu posso me orgulhar de dizer que eu consegui fazer, né? Não quer dizer que foi fácil, mas existe um caminho, gente, existe um caminho sim, eu não tenho dúvidas disso, e principalmente eu não tenho dúvidas de que isso é para todos nós, tá? Então, se estabelecer nesse mercado de trabalho do direito tributário não é algo exclusivo, não é algo excepcional, não é algo que seja somente para poucos. Eu sempre adoto esse posicionamento. O meu posicionamento é que todos nós podemos realizar grandes coisas e você também pode, assim como eu consegui. Então a Thaís fez uma sugestão de um tema que é um tema muitíssimo interessante, tá? Que é o tema que trata de como que se faz a apuração nos regimes tributários, no regime tributário do lucro real e no regime tributário do lucro presumido. Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Vejam, os regimes tributários, eles são regimes de apuração fiscal, portanto, eles são mais relacionados com uma atuação especificamente contábil do que propriamente jurídica. Agora, não se esqueça, quando você atua em matéria consultiva, o seu cliente pensa o seguinte: olha, a Thaís, direito, ela é obrigada a saber, ela é advogada. O que é o extra, o que é o diferencial é aquele je ne sais quoi, né? É aquele algo a mais, tá? Então, o algo a mais, o extra é que faz a diferença. Muitas vezes o pessoal do direito acha que saber direito é a diferença dos olhos do cliente. Não é. Nos olhos do cliente, saber algo mais do que o direito é que faz a diferença, tá? E aí, com isso, queridos, vejam, é algo muito interessante. Conhecer matemática, que é uma questão mítica, né? Que advogado não sabe matemática. Conhecer matemática é muitíssimo útil para você se posicionar como profissional. Quer dizer que eu preciso saber matemática, etc? Não, mas você precisa ter uma ideia aí, pelo menos de regra de 3, né? E se ambientar com a contabilidade. Pô, professor, não tenho nada de contabilidade. Não tem problema. Tudo são passos. No futuro você vai precisar disso. Assim como você faz cálculo de pena lá no direito penal, assim como você faz cálculo de prescrição no direito civil, assim como você faz cálculo de verbas no direito trabalhista, e assim vai, gente, tá? Então vejam que isso é normal. Agora, uma questão que é de um aspecto muito interessante na consultoria é compreender como o seu cliente apura os tributos, e é isso que leva a essa pergunta aqui da Thaís. Tá? Justamente porque eu estou querendo pavimentar um caminho aqui para que vocês possam ser consultores em direito tributário. E aí, para você ser consultor em direito tributário, você não precisa necessariamente ser alguém que tem uma experiência baseada em tempo. A sua experiência pode muito bem ser baseada em conhecimento. Eu tenho um vídeo sobre isso para vocês aqui no YouTube e também no meu canal do Instagram. Então, pensem nisso, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, então, direto ao assunto. Gente, quando nós falamos de lucro real e lucro presumido, não estou falando do regime especial do Simples, isso vai para um outro assunto. Estamos falando do que, gente? Sempre a resposta é a mesma, queridos, sempre. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então vamos lá, gente, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, você que está vendo aí comigo, repita em voz alta aí no quarto, na casa, na sala da sua casa, tá? Você fala assim, ó, tributo é o quê? Tributo é uma prestação pecuniária compulsória, isso, eu estou ouvindo vocês falando, compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, sempre instituído por lei e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. Então vejam que o tributo é cobrado em uma atividade administrativa plenamente vinculada. Qual é a atividade administrativa plenamente vinculada que corresponde ao tributo? Essa atividade administrativa plenamente vinculada é o lançamento. Lançamento é a atividade administrativa plenamente vinculada de cobrança de tributos. Essa atividade administrativa plenamente vinculada de cobrança de tributos, portanto,
faz com que nós tenhamos uma vinculação muito específica em matéria de cobrança de tributo. Que atividade administrativa que é essa? É o lançamento. Com base no lançamento, nós pegamos uma obrigação tributária que tem a sua origem no fato gerador e transformamos ela em crédito tributário, que é dotado de certeza e liquidez para ser cobrado pelo fisco. Parece complexo? Não é. Depende de você ter a base correta para compreender isso. Por que eu disse isso? Porque se nós vemos que a cobrança de tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculada, olhando no direito administrativo, nós vemos, portanto, que o ato administrativo tem que estar completamente dentro das hipóteses legais. Por isso é que nós falamos que o ato administrativo é vinculado. Se tivesse uma margem de decisão para a autoridade administrativa, o que a gente chama de mérito, então estaríamos falando de um ato administrativo que é discricionário, tá? Mas em matéria de cobrança de tributos, ou seja, de lançamento, nós sempre temos atividade administrativa vinculada. Ou seja, nós vamos buscar na lei quais são as possibilidades de apuração do tributo. E lá nós temos 3 modalidades de lançamento. O lançamento ex officio, que é o lançamento feito pela própria autoridade administrativa, né? Então, é o lançamento em que a autoridade administrativa vai lá e de ofício apura a ocorrência do fato gerador, verifica quem que é o sujeito passivo, verifica qual que é a base de cálculo, aplica a alíquota e aplica eventuais penalidades. Esse é o processo de lançamento que é feito pela autoridade administrativa. Qual que é a participação do sujeito passivo, ou seja, de quem paga o tributo, nesse lançamento? Ele paga, tá? No outro extremo, nós temos o lançamento por homologação. O lançamento por homologação é aquele em que o próprio sujeito passivo faz praticamente tudo. O sujeito passivo verifica a ocorrência do fato gerador. O próprio sujeito passivo se identifica como sujeito passivo. O sujeito passivo apura a base de cálculo, aplica a alíquota, vê se ele mesmo deve alguma penalidade e antecipa o pagamento. O fisco só homologa e, via de regra, tem 5 anos para homologar uma homologação tácita, tá? No meio disso, nós temos o lançamento por declaração. Como que é o lançamento por declaração, queridos? É aquele lançamento que alguns autores chamam de lançamento misto, né? Enquanto que alguns autores chamam o lançamento por homologação de autolançamento, porque o próprio sujeito passivo é que faz, o lançamento por declaração é chamado muitas vezes de lançamento misto. Eu não gosto desses nomes alternativos, assim, eu acho que tem um nome já na norma, mas enfim, para a gente ser o mais geral possível. No lançamento por declaração, o que o sujeito passivo faz é apresentar à autoridade tributária informações que são essenciais para a apuração do tributo. E aí, com base nessas informações, é que a autoridade administrativa vai lá, apura o montante do tributo e notifica de volta o sujeito passivo para que ele pague aquele tributo. E aí, com isso, nós temos o aperfeiçoamento do lançamento. Então, temos lançamento ex officio, por exemplo, o IPTU. O carnê de IPTU não chega lá na sua casa todo ano automaticamente? Sim. O que você precisa fazer? Declaração de IPTU todo ano? Não, o próprio fisco vai lá e te entrega. Isso é um lançamento de ofício. Lançamento por declaração. Você presta informações e o fisco vai lá e te notifica depois. Por exemplo, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação de qualquer bens ou direitos. Nesses casos, você presta uma declaração. O fisco fala, então tá bom, espera um pouco que eu vou te falar quanto que é. O fisco avalia os bens e depois te notifica, é tanto o tributo que você deve. E o lançamento por homologação. Por que eu falei sobre as modalidades de lançamento, gente? Porque os tributos relativos à atividade econômica, os tributos relativos à cadeia produtiva, são em sua esmagadora maioria, quase todos, lançados por homologação. A maioria de nós não imagina isso. Então, a maior parte dos tributos que tem um grande impacto na economia são lançados por homologação. Quem lança é o próprio sujeito passivo, não é o fisco. E quando o sujeito passivo lança, isso quer dizer que é o próprio sujeito passivo que vai fazer o quê? Verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, que é a base de cálculo, vai aplicar a alíquota, vai se identificar como sujeito passivo e vai aplicar eventuais multas.
Por isso que é tão importante, olha o mergulho que a gente deu aqui, gente. Por isso que é tão importante você saber escolher o regime de lançamento. Porque é o próprio sujeito passivo que lança, percebem, gente? Faz sentido para vocês a importância de ter esse conhecimento? Como que você então vai escolher estrategicamente? Gente, nada mais simples. Nós temos dois tipos, basicamente, de apuração da base de cálculo de tributo. Então, temos dois métodos de aplicação dos tributos em relação à base de cálculo da atividade econômica. Temos tributos que incidem sobre o faturamento, ou seja, sobre o valor total, entre aspas, da nota fiscal, tá? A gente vai ver que tem tributo lançado por fora, por dentro, isso é uma conversa para outro dia. Mas nós temos tributos que incidem sobre o faturamento. Esse tributo que incide sobre o faturamento é aquele tributo que normalmente tem como o seu substrato econômico de incidência a atividade econômica. É o caso do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é o caso do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações e Transporte Interestadual e Intermunicipal, é o caso do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é o caso também do nosso glorioso IOF, que é o Imposto sobre Operações financeiras, crédito, câmbio, seguros, títulos, valores imobiliários e o ouro como ativo financeiro e instrumento cambial. Fala a verdade, gente, dá um poema, né? O nome do IOF. Então, vejam que nesses casos, se eu faço uma venda dessa máscara, né? Nossa querida máscara, e essa máscara é vendida por R$20, a base de cálculo do ICMS dela é quanto? R$20. Tá? Então esse é um tributo que é cobrado sobre o faturamento. Nesse particular, vejam que saber se eu estou no regime do lucro real ou do lucro presumido é irrelevante. Por quê? Porque esse tributo não incide sobre o lucro, incide sobre o faturamento total. Porque se você está fazendo um planejamento relativo ao ICMS, na prática, pouco importa se você vai para o lucro real ou lucro presumido, tá? Faz sentido isso, queridos? Agora, existem outros tributos que eles incidem sobre o lucro e não sobre o faturamento. O que é o lucro? Lucro é resultado positivo da atividade econômica, tá? O lucro é o resultado positivo da atividade econômica, ou seja, tirando das minhas receitas as minhas despesas, o que sobra é o lucro. Para apurar o lucro é mais difícil do que o mero faturamento. Quais são esses tributos? Hoje, né? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica incide sobre o lucro. Veja que o imposto sobre a renda da pessoa física, da pessoa natural, é sobre a renda total, mas o imposto sobre a renda da pessoa jurídica é sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro líquido, é óbvio, é sobre o lucro. Contribuição para financiamento da saúde, nossa gloriosa COFINS, né? A CSLL, eu já falei, agora COFINS é sobre o lucro. A contribuição para o Programa de Inserção Social, o PIS, ou para o Programa de Assistência ao Servidor Público, PASEP, então contribuição para o PIS, PASEP, é sobre o lucro. E a única contribuição social que não é sobre o lucro é a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária. Vejam, gente, que existe uma particularidade aqui, tem um pulo do gato, tem uma malandragem da União. A União coloca esse monte de contribuição social porque as contribuições sociais não precisam ser repartidas com os outros entes. Se você tiver curiosidade para descobrir qual que é a estratégia da União, eu tenho um vídeo, já faz um tempão, um vídeo sobre isso, tanto no meu canal do YouTube quanto aqui no meu Instagram. Dá uma olhadinha depois. Tem no Facebook também, para quem gosta do Facebook, tá? Então, tem um vídeo sobre isso aí. Por que na reforma tributária tem um enfoque tão grande nas contribuições sociais? Porque a União é malandra, a União é sem vergonha. Ela quer cobrar um tributo que depois ela não tem que repartir com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. E aí que a gente chega no ponto, que bate na cabeça aqui da pergunta da Thaís, que é o seguinte: então como que se apura o lucro para esses tributos? Porque como eu falei para vocês, para o ICMS, por exemplo, é irrelevante. Mas e para esses tributos, como que se apura o lucro? Vocês podem imaginar que apurar o lucro não é tão fácil. Por quê? Se você quer apurar somente o faturamento, você só tem que saber qual é a sua receita.
só o que entra na coluna mais. Agora, para saber qual é o lucro, você tem que saber o que entra na coluna mais, diminuir o que entra na coluna menos e fazer esse encontro de contas. Por isso que a apuração do lucro real é bem mais difícil que a apuração do lucro presumido. Para você evitar a fadiga, né? Então, estamos usando aqui a nossa teoria do Jaiminho do Chaves, é melhor evitar a fadiga. Se você quer evitar a fadiga de ter que apurar o seu lucro, o fisco te concede normativamente uma presunção de lucro. Então presume-se que a atividade do advogado tem 30% de lucro. Presume-se que a atividade de prestação de serviços tem 22% de lucro. Presume-se que a atividade de transportes tem 4% de lucro. Presume-se que a atividade de incorporação imobiliária tem 4% de lucro. Presume-se que outras atividades têm 15% de lucro, etc. Nós temos uma norma. Aí você fala, porra, professor, mas para que tem uma norma que presume o lucro? Porque o artigo 3º do Código Tributário Nacional nos diz que a atividade administrativa de cobrança de tributos é plenamente vinculada. Então a gente precisa de uma norma que determine isso. Nunca esqueçam do conceito de tributo. E isso nos leva ao ponto final. Vejam que a diferença é simples assim. No lucro presumido, se eu faturei R$1 milhão e o meu lucro presumido é de 20%, então eu tive um lucro presumido de R$200 mil. Esses R$200 mil vão ser a base de cálculo desses tributos que incidem sobre o lucro. Agora, se eu estou no lucro real e eu faturei R$1 milhão e eu gastei R$980 mil, a base de cálculo do meu lucro é só R$20 mil e não R$200 mil. Do mesmo modo, se eu faturei R$1 milhão e eu tive 100 mil de despesa, eu tive 900 mil de lucro. A base de cálculo é maior. Como que o contribuinte faz essa escolha, como a Thaís perguntou aqui, né? Na maioria esmagadora dos casos, a escolha é do contribuinte, tá, Thaís? Existem algumas atividades que estão vinculadas ao lucro real, atividade, por exemplo, de um banco. Banco, não importa o quanto que ele fature, sempre é lucro real, tá? Existem atividades que pelo valor não podem ser pelo lucro presumido. Existem atividades que podem ser por qualquer um dos regimes. Existem tipos de sociedades que têm que ser por lucro real ou lucro presumido, mas tirando esses casos, na maioria das vezes, o próprio contribuinte que pode escolher, tá? E aí, como que você vai fazer essa escolha? Digamos que a sua atividade ou a atividade do seu cliente tem um lucro presumido de 10%, para ficar fácil, tá? Se você tem um lucro presumido de 10%, você tem que apurar o lucro do seu cliente. Ele faturou R$1 milhão no ano e ele tem contabilizado lá R$950 mil de despesas, tudo comprovadinho. Você vai para qual regime? Lucro real ou lucro presumido? Lucro real, porque o lucro presumido dá uma base de cálculo de 100 mil, mas o lucro real dá uma base de cálculo de 50 mil. Agora, e se o seu cliente teve R$850 mil de despesa? Claro, previsto, porque você escolhe o regime para o próximo exercício, não para você escolher no regime passado, mas você faz esse tipo de planejamento. E se o seu cliente tem despesa de 850 mil? Então compensa ir para o lucro presumido, porque a base de cálculo é de 100 mil, no lucro real a base de cálculo é 150 mil. Simples assim. Faz sentido, pessoal, quando eu falo isso? E se houver uma diferença muito grande entre o lucro real e o presumido, o contribuinte escolhe? É aí que entra o planejamento tributário, Letícia. O planejamento tributário entra justamente em você utilizar antes da ocorrência do fato gerador, tá? Não estamos falando de evasão fiscal. Então estamos falando de uma atuação preventiva. Então, para o exercício de 2021, para o exercício de 2022, você planeja como que vai ser o seu financeiro, porque a atividade empresária já tem como fazer um planejamento, e aí com base nesse planejamento você escolhe o mais vantajoso. Nossa, professor, mas eu posso escolher o mais vantajoso? Se você tem a opção de escolher, sim, porque está na lei. A cobrança não é uma atividade administrativa plenamente vinculada? Então isso quer dizer que o fisco é obrigado a escolher a sua opção. É o que acontece no caso da advocacia, gente. Se você atua bem magrinho na advocacia, o seu lucro é de 84%. Você vai ter uma tributação de 16% no simples, se você fatura bem, o seu lucro é de 84%. E você pode ser faturado pelo lucro, pode ser tributado pelo lucro presumido lá de 22% ou 30%, não lembro qual que é o lucro presumido? Pode. E aí? Aí o que sobrou,
é uma vantagem para você. Tem algum problema? Não, desde que seja preventivo e que a escolha seja válida. Então vejam, pessoal, olha a pergunta do Matheus José, que é uma pergunta genial. Uma suposta alteração do regime de créditos para o sistema de valor agregado alteraria enormemente a análise do lucro real e do lucro presumido das atividades empresariais? Sim, que isso é uma das propostas que nós temos na reforma tributária, que é o imposto sobre o valor agregado. E por que, Matheus? Porque hoje em dia, no regime de créditos, não existe um grande incentivo para você ir para o lucro real. E por que não existe um grande incentivo para você ir para o lucro real com o regime de créditos? Porque tem muito crédito que é difícil de tomar. Tem muito crédito que a Fazenda Pública glosa, ou seja, ela fala, você usou esse crédito, mas não pode. Tem muito crédito que você fica perdido. Por exemplo, se você você compra uma mercadoria que tem ICMS e aí você exporta essa mercadoria. A Constituição diz que não pode incidir ICMS sobre exportações. Então você teria que receber o dinheiro de volta. O Estado vai te dar o dinheiro de volta? Não, ele te dá um crédito, mas aí você vai usar como esse crédito, né? Você vai usar na padaria? Não, você teria que compensar com o Estado. Se você só exporta, você fica com aquele monte de crédito de exportação. Tem muito crédito presumido. Então, o regime de créditos, ele é uma zona, essa que é a verdade, tá? E aí isso desincentiva muita gente a ir para o regime do lucro real, porque você só pode usar os créditos no regime do lucro real, né? Porque caso contrário você paga os tributos pelo lucro presumido. Aí claro, no lucro presumido depende muito da sua atividade e depende do tributo que você deve. Pode ser que dependendo do tributo que você deve, compense. Agora, quando você vai para o regime de valor agregado, aí tudo fica mais fácil, porque você não precisa comprovar a sua despesa total para você apurar qual é o seu valor agregado. Você só precisa comprovar o valor de compra da mercadoria, se a gente está falando de circulação de mercadorias. E aí o regime de valor agregado fica muito melhor para isso, porque se você compra por 10 e vende por 15, o seu valor agregado é 5 e buenas, vai para frente, não precisa tomar os créditos. Então ele fica muito mais útil, eu creio que isso facilitaria. Vai acontecer? Não. Porque o governo federal está querendo colocar regime de créditos nas contribuições sociais, gente. Isso aí é o famoso chute na canela, para não falar chute no saco, né? Para quem é menino aí, né? Chute no saco. Para as meninas, o que seria? Soco na teta, alguma coisa assim, deve doer pra caramba, né, gente? Porque é muita sacanagem, é muita sacanagem. É um tributo que já é extremamente injusto e o Estado está querendo deixar muito, muito, muito pior. Beleza? A gente tem hoje uma curiosidade para vocês, tá? A Jaqueline perguntou do IVA, que era exatamente isso que eu estava falando agora. No Brasil, no mundo, nós temos 3 países que não têm sistema de IVA, tá? Um país que eu não lembro, mas é um país assim, coitado, país periférico. O outro, a Grécia, deu no que deu. E o outro, os Estados Unidos, tá? Descontando o Brasil, claro, que também não tem regime nenhum, né? E nos Estados Unidos eles não têm o IVA, mas eles têm um regime próprio deles lá, que funciona lá, porque lá os estados têm liberdade para fazer isso. Agora, aqui no Brasil, gente, a gente tem regime nenhum, né? É a zona. Aí o Brasil quer copiar o exterior em umas coisas e outras coisas não, mas o regime de valor agregado existe praticamente em 180 nações no mundo aí e funciona muito bem, tá? A Thaís continuou a pergunta, pelo jeito vai render essa pergunta, né? Mas, se no planejamento eu escolher lucro real, eu posso mudar no meio do caminho ou devo seguir com ele até o final do exercício? Aí depende, assim, até o final do exercício, sim, depende muito de onde você, de qual regime que você está. Porque você pode subir, o que você não pode é descer. Faz sentido isso que eu falei ou não? Digamos que você começa o exercício no Simples. Aí você arrebentou de faturar no Simples no cômputo dos últimos 12 meses. Você é excluído do Simples imediatamente. Agora, se você foi para o lucro real e quer voltar para o Simples, ou foi para o lucro presumido e quer voltar para o Simples, só no próximo exercício. Então isso é algo um pouco mais complexo, mas faz sentido a pergunta, tá, Thaís? Sempre lembrando, gente, que planejamento tributário só é válido quando preventivo.
Só existe planejamento tributário antes da ocorrência do fato gerador. Você alterar qualquer aspecto depois da ocorrência do fato gerador é sonegação fiscal, é fraude, tá? Então saiba o que você apresenta para o cliente. Mas o teu raciocínio está no caminho perfeito, Thaís. Porque tá vendo como que isso traz mais importância para o papel do advogado, do contabilista também, do advogado, que são experimentados em direito tributário? Isso é muito importante. E eu vou falar, para fazer isso vocês não precisam mais do que esse nosso bate-papo aqui, tá? Porque o que você precisa é ter a perspicácia de fazer as análises. Vejam que a gente está conversando aí faz meia hora e a gente já está bem alinhado nisso, tá? A Letícia fez um outro comentário aqui. Professor, ainda nesse assunto. E nesse caso da pandemia, em que provavelmente o lucro real para muitas empresas, o lucro foi diferente do presumido. Depende do que optou, Letícia, tá? Então, ela falou, caso o contribuinte tenha escolhido o recolhimento sobre o lucro presumido, aí se fudeu, né? Então, se você escolheu o lucro presumido e aí não deu certo, tirando, claro, tem situações excepcionais que você pode ter um câmbio, tem situações que você sequer poderia ter escolhido o lucro presumido. Mas vejam, aqui não é um jogo de se pegar, pegou. É isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Tá? Então, o planejamento tributário tem que ser muito bem feito justamente para que você chegue nesse ponto. O lucro presumido ele é mais estável do ponto de vista de expectativas, mas o lucro real, sem dúvida nenhuma, é onde residem as melhores estratégias de planejamento tributário. Tá? Mas geralmente você combina várias estratégias. Por exemplo, lucro presumido para atividade imobiliária é fantástico, 4% se você tem patrimônio de afetação, 5 e pouco se não é patrimônio de afetação, então é tudo assim. Mas, de fato, Letícia, pode acontecer de a gente fazer uma escolha tributária e no meio do exercício, ou no final do exercício, perceber, nossa, foi ruim para mim essa escolha tributária. Tá? Algumas escolhas tributárias podem ser alteradas. Algumas escolhas tributárias você é obrigado a alterar. Por exemplo, se você estourou o simples, até estourar o super simples, faturou mais de 4.800.000. Estourou, está estourado. Você é obrigado a mudar. Mas outras escolhas tributárias você não pode simplesmente dar um passo atrás. Tá? Eu estou tentando ser o mais geral possível aqui para não gerar dúvidas, para ajudar a compreensão. Ficou clara essa resposta, gente? E aí, Estevam, manda aí teu comentário de hoje. Então, a minha pergunta é uma pergunta bem polêmica, né? Tá. Em relação ao custo dos pedágios, porque a gente aprende no primeiro semestre que a Constituição é a norma ápice que está acima de todos os códigos, só que aí nesse caso o Código de Trânsito Brasileiro impõe uma infração, mas a Constituição ela veda essa cobrança de pedágio. E você falou um dia num vídeo que eu assisti que o imposto ele é compulsório, obrigatório. Como é que fica essa questão do pedágio? Que ele é obrigatório, se você não pagar, você tem seu direito de ir e vir ali violado. Como é que fica essa questão? Isso é uma questão muito importante, viu, Estevam? Porque ela mostra a importância da compreensão das raízes mesmo do direito tributário, tá? Então, isso fala, claro, sobre o conceito de tributo, que é sempre a resposta que a gente vai ter para tudo em direito tributário. Eu já falei isso para vocês, gente, que o conceito de tributo sempre resolve tudo, tá? Então, no conceito de tributo, a gente tem lá que o tributo é a prestação pecuniária compulsória. Tá? É isso que você deve ter visto lá, esse vídeo sobre o primeiro elemento do conceito de tributo. Então, tributo é prestação pecuniária compulsória. O que significa, gente? O que é compulsório é facultativo? Não. Então, o tributo é obrigatório. Você usando ou não, se existe uma contraprestação estatal, você usando ou não, você é obrigado a pagar. Essa é a natureza do tributo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma taxa, que é a taxa de coleta de lixo, tá? Taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, taxa de coleta de lixo. É um tributo, né? A taxa é uma espécie de tributo, que ele é cobrado pela prestação de um serviço público. Pode ser remunerado o serviço público mediante taxa? Sim. Desde que cumpra 3 requisitos. Deve ser um serviço público específico, existe uma unidade autônoma de atuação e intervenção estatal, tem que ser divisível, ou seja, fruível individualmente, né, é o que se chama de serviço público uti singuli, e ele deve ser prestado efetiva ou potencialmente. Ou seja, pode ser que eu nunca tenha deixado um saco de lixo para recolher. Se o caminhão de lixo passa, o lixeiro olha e fala, nossa, o cara dessa casa aqui nunca deixa lixo e vai embora,
Eu posso falar o seguinte, ó, eu não deixei lixo, então vocês não podem me cobrar? Eu posso falar isso? Não. Por quê? Porque o tributo é compulsório. Aí você fala, mas professor, não é justo. E se eu não quero usar o serviço de coleta de lixo? Isso não é uma faculdade sua, porque coleta de lixo é uma questão de saúde pública. Por isso que ela é remunerada mediante taxa, porque é um serviço que tem que ser compulsório. É do interesse de todos que recolha lixo, ainda que você não queira que recolha lixo. E você tem que pagar isso mediante tributo. Veja, pedágio é a mesma coisa? Não. Para você ir de Maringá para Paranavaí, você é obrigado a pagar pedágio? Não. Você só é obrigado a pagar pedágio se você utiliza uma rodovia que é mantida via concessão e, portanto, pedagiada. Mas você tem que pagar o pedágio porque você está utilizando aquele serviço. Agora, o pedágio, ele é devido pelo deslocamento entre o ponto A e o ponto B? Não. Ele é devido pelo deslocamento que se utiliza daquele serviço. Se você falar, ó, eu não quero utilizar a rodovia, eu vou pegar uma moto de trilha e eu vou pelas estradas rurais, você tem que pagar o pedágio? Não. Se você falar, eu vou de helicóptero, eu vou de asa delta, você precisa pagar o pedágio? Não. Se você falar, ó, eu vou por uma via alternativa, precisa pagar o pedágio? Não. Um dos exemplos, para você ir, para quem é do Paraná, né? Tem muita gente aqui que não é do Paraná, eu estou dando um exemplo que é próximo aqui para nós, mas para você ir de Maringá para Foz do Iguaçu, ou vou colocar algo mais fácil ainda, de Maringá para Salto del Guairá, que é uma cidade no Paraguai, para quem não conhece, que a gente faz compras como se fosse Cidade Leste. O pessoal de São Paulo vem muito aqui para ir lá, o pessoal do Rio de Janeiro também, turismo de compras lá no Paraguai, que agora está meio caidão, né, por causa do dólar. Então, para a gente ir de Maringá até Guaíra, que depois vai para Salto del Guairá, você tem dois caminhos. Você tem um caminho que a estrada é bosta e não tem pedágio. Você tem um caminho que a estrada é fantástica e tem pedágio. Tem muita gente que pega a estrada bosta para não pagar pedágio. Aí é a opção do cara. Se ele pegar a estrada ruim, ele é obrigado a pagar o pedágio mesmo assim? Não. Não. Ele não usou o serviço. Se ele não deixar o lixo na frente da casa dele, é obrigado a pagar a taxa de lixo mesmo assim? Sim. Porque tributo é compulsório, não é facultativo. Faz sentido quando explica assim? Faz sentido. É uma coisa, acho que a maioria das pessoas tem dúvida, fica aquela Muita questão dúvida. lá, mas... O Estevam, dê uma olhadinha, tá? Nas espécies tributárias. Eu não tenho certeza que eu tenho vídeo sobre espécies tributárias, mas não é complicado. Dá uma olhada aí no YouTube, deve ter algum professor que fala de espécies tributárias e vai sempre perguntando que eu vou falando sobre espécies tributárias. É um tema um pouco mais extenso, porque daí praticamente uma conversa de 20 minutos cada uma das espécies, né? Mas são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A gente tem um sistema quinque partite, tá? Então aí é uma questão bastante importante. Muito obrigado, Maravilha. professor. Valeu, abração. Abraço. Colaboração da Jaqueline com um julgado muito interessante, que inclusive eu já fiz uma análise para alguns amigos dele, que é o seguinte, tá? Então, o TRF1 negou a reinclusão de empresa no Simples Nacional, porque ela estava inadimplente com tributos, tá? E aí a pergunta dela é o seguinte: se a empresa não se enquadrar em outro regime tributário, como que fica o recolhimento? Pergunta muito inteligente, tá, Jaqueline? Porque é o seguinte, a gente fica um pouco estranho, né? Pô, mas o regime é o Simples Nacional, que aquela empresa se enquadra. Se ela está excluída do Simples Nacional, ela vai para qual regime? Vamos lá. Os regimes padrão, que são aqueles regimes gerais de tributação, são dois: o lucro real e o lucro presumido. O regime do Simples, ele é um regime que é considerado uma benesse, ele é considerado um benefício, uma vantagem do ponto de vista de regime tributário. E por quê? No Simples, ele é de fato simples. Todos os tributos incidem sobre o faturamento em alíquotas especiais. Nem sempre são melhores, mas são alíquotas especiais de acordo com as tabelas lá do Simples, tá?
Por isso que o Simples é bastante restrito. Então, o Simples ele é limitado por algumas atividades. Por exemplo, terceirização de mão de obra não se enquadra no Simples. Ele é limitado por faturamento. Então, o Simples, com vantagem tributária, é até 3 milhões e 600 por ano. Você pode ficar até 4 milhões e 800 sem ser excluído do Simples, mas aí você tem algumas desvantagens. Você tem que entregar bem mais documentação contábil, anexos diferentes no SPED contábil, etc. Então, mas de todo modo o Simples é uma vantagem. Qual que, provavelmente do ponto de vista estratégico, é a maior vantagem do Simples? Empresas no Simples não precisam pagar a contribuição social previdenciária, a patronal, não a que retém do empregado. A que retém do empregado recolhe para o INSS. Só que a patronal, que dá lá a alíquota de, 20 e tantos %, não precisa pagar. Então é uma vantagem muito grande quando você está no Simples, porque dependendo do regime que você está, um empregado, ele custa mais do que o dobro do que o salário dele. Se você vai contratar alguém por salário mínimo R$ 1.100, aquela pessoa custa R$ 2.300 para a empresa. Enquanto que no Simples, não. No Simples, você vai pagar o salário, mais 8% de FGTS, vai fazer um provisionamento ali de 10% para férias, 1/3 de férias, 13º, e o resto dos tributos, quem paga é o próprio empregado, né? Porque o imposto sobre a renda é retido na fonte do empregado, se ele deve, né? Porque é progressivo. E a contribuição previdenciária, você só paga a parte do empregado, não precisa pagar a parte do empregador, tá? Então vejam que quando você é excluído do Simples, você cai o quê? Cai no regime geral, Jaque. E o regime geral, ele é relacionado ou com lucro real ou lucro presumido. Muito provavelmente, no caso desse, a empresa vai para o lucro presumido, né? Na prática. Ela poderia bater no peito e falar, agora já fudeu tudo, eu vou para o lucro real, mas é pouco provável que aconteça. O pessoal vai para o lucro presumido, porque o lucro presumido é muito parecido com o Simples, tá? Até pouco tempo atrás, não, já faz um tempinho, a advocacia era uma atividade que estava excluída do Simples. Agora, questão importante, gente, isso é um ponto muito, muito, muito importante, muito importante, muito importante quando você for aconselhar clientes em relação a planejamento tributário. Tem muita gente que no planejamento tributário acaba colocando alguma empresa um pouco duvidosa no Simples, tá? Então, quando você coloca uma empresa que não deveria estar no Simples, mas está no Simples, você acaba tendo uma fraude fiscal, tá? E pode ser que a empresa seja excluída do Simples. E o Simples tem um mecanismo, gente, que é muito filha da mãe. Mas eu acho justo, mas ele é soco na boca do estômago, que é o seguinte: para evitar que o agente econômico ele simplesmente entre no Simples e, se for excluído, e paga o resto dos tributos, quando você é excluído do Simples, não podem ser aproveitados os tributos já pagos no Simples. A empresa tem que pagar todos os tributos de novo, tudo de novo. E o que ela já pagou, ela que se vire para receber. Então, isso, gente, é uma particularidade cruel do Simples, mas eu não acho injusto. Eu acho o seguinte: planejamento tributário não é gambiarra, gente. É possível fazer um bom planejamento tributário sem você se utilizar de vantagens que são indevidas. Afinal de contas, se você usa uma vantagem indevida, isso nem é planejamento tributário. Já estamos falando de fraude fiscal, tá? Valeu, gente. Um abraço.